Olá, eu sou a professora Thaís, sou professora de Física aqui no Macfísica e vim te convidar para uma dica de Física no tema gravitação, leis de Kepler. Eu acho um tema bem tendência, a incidência dele nos vestibulares está aumentando cada vez mais e bora lembrar um pouquinho sobre isso. Olha só, Kepler, ele surgiu com as suas ideias para ir contra as ideias da igreja mais ou menos no período da Idade Média. Vou me arriscar um pouquinho em história aqui para vocês entenderem o contexto, tá? Então a igreja, ela pregava, ela acreditava, os seus filósofos acreditavam que a Terra era o centro da órbita dos demais planetas, e astros no universo. Isso caracteriza o geocentrismo, tá? Então, quando Kepler surgiu com as suas ideias diferentes da igreja, o que aconteceu? Um choque. Por isso que as leis de Kepler hoje são as leis que nos baseiam o estudo da gravitação, tá? E o que ele trouxe? Ele trouxe que o Sol é o centro da órbita dos planetas. Então, ele trouxe para nós uma outra ideia, caracterizando o heliocentrismo. Então, na Idade Média, confiava-se no geocentrismo, Terra como centro, e quando Kepler surge com as suas ideias, que é onde a gente se baseia para esse estudo de gravitação até hoje, ele já nos traz o heliocentrismo, certo? O Sol como centro da órbita dos demais planetas. Isso foi um choque, uma quebra, de ideias na época, e além disso, a igreja acreditava que a trajetória em torno da Terra, lembra do geocentrismo, eram circunferências. Elas, pensa na cultura, nas pinturas dentro das igrejas, tem muitos círculos, muitas figuras, com essa geometria. Então, acreditava-se que era uma geometria perfeita, Pensa, todos os pontos que configuram a circunferência tem a mesma distância até o centro. Então, a igreja confiava no geocentrismo e na trajetória circular. E veio Kepler quebrar isso daí. Então, vamos lá. A primeira lei de Kepler se chama Lei das Órbitas. Ela diz o seguinte: as órbitas ocupadas pelos planetas são elipses com o Sol em um dos focos. Então, Thais, mas você está falando de círculo até agora? Sim. Kepler determina que as órbitas dos planetas não são circunferências, São elipses, ou seja, elas não serão essa circunferência perfeita com todos os pontos à mesma distância do seu centro. Elas terão essa geometria, aproximadamente, Tentei fazer mais ou menos ok aqui na lousa. Então, lembra que a elipse ela tem dois focos e um dos focos é ocupado pelo Sol. Certo? Então, aqui nós vamos trabalhar com outro tipo de trajetória, segundo a primeira lei de Kepler, que é o que a gente trabalha até hoje, Então, hoje nós estudamos que os planetas girando em torno do Sol em trajetórias elípticas e o Sol ocupa um dos focos dessa geometria da elipse, certo? Além disso, tem dois pontos que compõem a elipse, que são bastante importantes. Esse ponto aqui, que é o mais distante do Sol possível na trajetória, do planeta, é chamado de afélio, mais afastado, vamos guardar assim. O ponto mais afastado é chamado de afélio. E o ponto mais próximo do Sol é chamado de periélio, o mais próximo, periélio. Então, guarda esses nomes, porque aqui nós vamos pensar um pouquinho sobre eles, tá? Então, essa é a primeira lei de Kepler, lei das órbitas, ok? Esse assunto também é legal, nas questões de vestibulares e demais concurso, etc., que a gente for prestar, porque ele permite essa interdisciplinaridade, entre a história e a física, é muito, muito interessante. A segunda lei é chamada de lei das áreas. Então, vocês vão perceber assim, que para a lei das áreas e para a lei dos períodos eu vou falar sobre raio. Aí você pode achar estranho, mas você vai falar de raio, sendo que a trajetória é elíptica, Como que você pode dizer que ali existe um raio? Então, para nós podermos estudar essa trajetória, nós
traçamos, vocês vão ver que nos exercícios, quando forem fazer sobre esse assunto, vai falar sobre um raio médio, tá? Por isso até que eu coloquei o raio entre aspas aqui, para já lembrar de comentar isso na nossa dica. E nós vamos trabalhar, ao invés de um raio variável, que é uma coisa bastante complexa, né? Os exercícios vão nos trazer um raio médio, por exemplo, o raio médio da trajetória do Sol, da Terra em torno do Sol, vale um valor fixo, para que a gente possa trabalhar com um único dado, certo? Então, vamos lá. A lei das áreas diz o seguinte: o raio percorre, então vamos pensar, quem é o raio? Seria uma linha que conecta o centro do Sol, que é um dos focos, até o centro do planeta. Esse seria o nosso raio, certo? Essa linha. Então, essa linha percorre áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Então, vamos pensar o seguinte, olha só. Essa, na verdade, é a razão que nós vamos trabalhar de forma mais geral. Essas razões aqui, ó, se eu percorro a área 2 em um ΔT2 e a área 1 em um ΔT1, é mais fácil a gente explicar isso pela primeira vez para o aluno, pensando que se a área 1 e a área 2 forem iguais, então os tempos também são iguais. Na verdade, aqui nós temos uma relação de proporcionalidade, não é verdade? Se a área 2 for o dobro da área 1, o tempo 2 tem que ser o dobro do tempo 1, certo? Mas de forma mais simplificada, nós podemos pensar, se esse raio varre a área 2 em um ΔT2, então no mesmo intervalo de tempo, numa outra região da trajetória, ela vai varrer uma área de mesmo valor que a área 2. Se o ΔT1 for igual ao ΔT2, então a área 2 é igual à área 1, certo? Ó, se ΔT1 igual a ΔT2, então as duas áreas serão iguais, tá? E aqui nós temos uma consequência. Vamos pensar juntos sobre a velocidade linear do planeta. Olha só. Vamos imaginar, deixa eu pegar uma outra cor aqui para ficar diferente para vocês aí. Ó, se eu imaginar o planeta nessa posição aqui, ó, da região 2, girando no sentido anti-horário, então ele tem uma velocidade tangencial mais ou menos com essa representação, certo? E na área 1, a mesma coisa, né? Continua o mesmo sentido de giro, ele vai ter uma velocidade tangencial que eu vou chamar, ó, de V2, vetor, aqui eu vou chamar de V1, vetor, certo? São vetores de velocidade, né? Já chamei com nomes diferentes porque eles têm direções e sentidos diferentes. E agora eu quero falar um pouco com vocês sobre a intensidade desse vetor, sobre o módulo dele, tá? Porque pensa comigo, se as duas áreas são iguais, vamos pensar nesse contexto, em tempos iguais ele vai varrer áreas iguais. Se as duas áreas são iguais, eu tentei fazer mais ou menos exagerado, eu quero que vocês foquem nessas linhas esses arcos aqui, ó, tá vendo? Esse é o arco que o planeta percorre para varrer a área 2, é um dos arcos. E esse aqui, olha só, é o outro arco que o planeta vai percorrer para varrer a área 1, certo? Percebe que essa linha em vermelho é menor que a linha em azul, né? Porque como essa região é mais próxima do Sol, ela tem que ter um ângulo, né, central ali maior. E por isso o arco, essa linha que é o arco, ela vai ser de um comprimento maior. Entenderam? Então, vocês percebem que pensando na velocidade tangencial ali, eu posso dizer o seguinte, olha só, que o módulo da velocidade 2, ele vai ser menor do que o módulo da velocidade 1, porque como essa distância é menor, ele vai percorrer com mais tranquilidade, mais devagarzinho esse arco. Enquanto do outro lado, né, para percorrer essa área no mesmo tempo, ele vai ter que ter uma velocidade maior para acompanhar e fazer isso ao mesmo tempo,
Perceberam? Então, o que isso quer dizer, Thaís? Quer dizer que os exercícios gostam de perguntar isso, viu, gente? Que quando você está indo, olha só, do periélio para o afélio, seguindo esse sentido de rotação. Cuidado, né? Temos que pensar no sentido. Se você está girando anti-horário e vai do periélio para o afélio, o que acontece? A sua velocidade diminui. Não é? Aqui você está mais rápido e aqui você pode ir mais lento. Então, nesse movimento, a velocidade, o módulo da velocidade diminui. Ou seja, nesse sentido, o movimento é desacelerado. Você desacelera, tá? Já no sentido, né, indo agora do afélio para o periélio, o módulo da velocidade, o quê? Aumenta. Então, é um movimento acelerado. Tem exercício que chega até essa consequência, viu? Que é né, nós temos que pensar nessa relação, pensar em representar as áreas, certo? Lembrar desses nomes, dos pontos importantes na elipse, né, periélio e afélio, e pensar quando o movimento é acelerado e quando o movimento é retardado. Certo? Então aqui, ó, retardado, lá em cima acelerado. Mas cuidado, depende do sentido de rotação que o exercício nos trouxer. Tudo bem? Essa consequência é bem importante. E aí a última lei, que é a terceira lei, se chama Lei dos Períodos. Até agora a gente estava falando na primeira e na segunda lei sobre um único planeta girando em torno do Sol. Agora nós vamos poder relacionar o período, que é o tempo que o planeta demora para dar uma volta completa em torno do Sol, e o raio médio que esse planeta tem ao redor do Sol, certo? Então, nós podemos relacionar assim, ó. Eu chamei aqui um planeta A e um planeta B. Tipo, a Terra e... Ah, deixa eu melhorar, gente. Aqui eles teriam que ter órbitas diferentes, desculpinha. Por exemplo, aqui é o planeta B, né? Se fosse Terra e Marte, Terra e Júpiter, enfim, dois planetas diferentes, certo? Então, eles têm que estar em órbitas diferentes, né? Pensando numa visão planificada ali do nosso espaço. Ok. Então, o que isso quer dizer? Que o planeta A vai ter um raio médio A e o planeta B vai ter um raio médio B, não é? E eu posso, assim, se eu conheço o tempo que um deles leva para dar uma volta completa, eu posso calcular o tempo que o outro leva para dar essa mesma volta completa, certo? E como que essas grandezas se relacionam? Assim, ó, período do A ao quadrado dividido pelo raio do A ao cubo é igual ao período de B ao quadrado dividido pelo raio de B ao cubo, certo? Então, essa relação aqui serve para a gente, por exemplo, ele nos traz o raio da Terra. Nós sabemos que a Terra demora, né, 1 ano para dar uma volta em torno do Sol, e ele pede quantos anos terrestres um outro planeta leva para dar uma volta em torno do Sol, dado o raio médio desse planeta ao redor do Sol. Entenderam? Aí você pode usar isso daqui. Cuidado com essas potências, tá? E essas fórmulas aqui, ó, como elas são bem específicas, né, aqui do assunto, muitas vezes o exercício até te fornece, mas você vai ter que saber usar sem dúvida nenhuma. Sim, gente, espero que tenham entendido. Se tiverem qualquer comentário, sugestão de assunto, que quiserem que a gente trabalhe aqui no canal, mandem uma mensagem aqui embaixo. Se gostaram do vídeo, deem um joinha aí pra nós, inscrevam-se no canal, que nós trazemos tudo com muito carinho pra vocês, tentando que vocês continuem fortes, focados e determinados até os vestibulares. É isso aí. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!